Fala galera, eu sou o Renan. Eu sou a Michele. Esse é o Mucuvinha. Nós somos do canal Mundo Sem Fim. E estamos aqui mais uma vez no canal das Havaianas Haui para contar para vocês agora 20 liberdades que a gente sentiu na nossa vida de nômade digitais. Então vamos lá com a gente. O cenário do nosso papo de hoje vai ser o centro histórico de Las Vegas, uma parte de uma cidade bastante turística, mas que pouca gente conhece e que tem muita beleza escondida. A gente começou a viajar em 2015, né? E antes disso a gente tinha uma vida bastante rotineira. E pra gente sair disso, pra começar a viajar mesmo, a gente teve bastante medo, né? Porque a rotina te dá segurança. As coisas iam acontecer de um jeito já programado. Hoje a gente vê que tudo valeu a pena e a gente já consegue ter uma vida muito mais tranquila, muito mais feliz do que a gente tinha antes. O primeiro ponto que eu posso destacar aqui é em relação à barba. Como vocês podem ver, ó, eu tenho muita barba. Minha barba quase chega no olho. E ela cresce muito rápido. E embora meu trabalho antes não exigisse muito da aparência, eu tinha que tomar cuidado, né, com ela, sempre cortar. E hoje eu não tô nem aí. Se eu quiser barbear, eu barbeio. Se não quiser, eu não barbeio. E antes da gente viajar, eu também tentava manter sempre meu cabelo liso, fazia progressiva, pagava uma fortuna pra cortar. Hoje em dia ele tá aqui, naturalzão. O máximo que eu faço é dar uma tratada quando dá. E na hora de cortar, quem corta é o Renan. Eu tô felizona com ele assim. Outra coisa foi em relação às roupas, né? Não sei quando foi a última vez que a gente precisou usar uma roupa social, uma roupa bem passada, um sapato desconfortável só porque ele era bonito. Faz tempo que a gente não tem mais essa pressão sobre nós. Hoje em dia a gente veste o que a gente tem na mochila e o que tá confortável pro momento. Mas hoje pro canal Haui a gente quis ficar bonitinho, né, amor? Hoje estamos na estica. Mas a roupa tá amassada ainda, foi tirada da mochila e vestida. Aliás, esse é outro ponto que merece destaque. Outra coisa que aconteceu foi que a gente aprendeu a viver com pouco. Porque hoje a gente já tem, né, uma casa e tem mais alguns bens, mas durante 5 anos que a gente viajou, todos os nossos bens eram o que cabia na mochila mesmo, tudo. A gente não tinha nada do que além daquilo. E apesar de talvez parecerem, nossa, que sufoco, que perrengue, a verdade é que com o tempo a gente vai se sentindo mais livre com isso. A gente não tem aquela necessidade, aquela coisa de, puta, eu preciso comprar uma roupa nova, preciso comprar uma televisão nova. A gente simplesmente vivia feliz com o que a gente tinha. E com isso conseguia aproveitar menos os bens e mais as experiências que o mundo oferecia. E até hoje, né, amor, com a nossa casa, a gente, graças a Deus, tem a nossa casa. Mas na sala a gente tem uma mesa de plástico e tá tudo bem, a gente é feliz com a nossa mesa de plástico. A gente valoriza essas pequenas coisas. E ainda no assunto da roupa, acho que outra coisa que a gente se sente livre hoje é ir nos lugares sem se preocupar com código de vestimenta, né? Antigamente a gente tinha aquelas bobeiras de, eu vou num restaurante, se eu for com essa roupa, o que que vão pensar? Ou você ia num lugar com uma roupa e chegava na outra semana, eu já usei essa roupa, eu não posso usar mais. Quando a gente tava no Mianmar, a gente foi convidado a comer num lugar mais chique, assim. Aí a gente, meu Deus, com que roupa a gente vai? Aí a gente falou, quer saber? Vamos pegar a roupa que a gente tiver e que não tiver furada, a gente veste ela e vai ser perfeito. E foi perfeito, todo mundo recebeu a gente bem, deu super certo. Ninguém julga a gente, quer dizer, talvez julguem, mas a gente não se importa. Exatamente. O importante é que a gente não se julgue. E aí galera, estão curtindo o nosso vídeo? Tão animados com toda essa liberdade conquistada? Então deixa o like aqui pra gente saber que vocês estão gostando. E olha que legal, uma bela referência ao Velho Oeste americano. Então essa paisagem aqui era comum um século atrás. E sabe que essa imagem, né, da galera vindo explorar o desconhecido lembra muito a nossa viagem no começo, quando a gente começou a pegar carona. Acho que esse é um outro ponto legal, porque na carona a gente sentia que com o polegar a gente conseguia chegar a qualquer lugar do mundo. Era uma sensação legal, assim, a gente acordava pela manhã, ia pra estrada e falava, nossa, onde que a gente vai chegar hoje? E foi assim que a gente chegou em cantos bastante remotos da Argentina, do Peru, da Bolívia, da Mongólia. Experiência bacana. Nos momentos que a gente tava ali na estrada, a gente tinha essa sensação de que o mundo inteiro é nosso. É só esticar o polegar que uma hora a gente chega onde a gente quiser. Os ETzinhos. Será que um dia a gente consegue esticar o polegar até Marte?
Aí sobre a questão das caronas, inclusive, outra coisa legal que a gente tinha de liberdade era de conversar com as pessoas, conversar com pessoas diferentes, porque hoje em dia a gente acaba sendo tão fechado ali no nosso círculo social que acaba não se abrindo experiências novas. Um negócio tão simples do ser humano que é conversar e a gente acaba perdendo um pouco. E teve uma outra coisa que mudou bastante, eu acho que principalmente no Renan. Eu sempre fui uma pessoa que falei mais que o homem da cobra. E o Renan já era mais tímido, mais retraído. E quando a gente começou a pegar carona, ele falava espanhol e eu não. Então a carona é uma troca. E a nossa parte era fazer companhia pro motorista. Então o Renan começou a falar um monte. Então eu acho que isso foi muito positivo. A gente aprendeu ali a ser mais sociável. Eu aprendi a falar espanhol assim, na raça, porque a gente tinha que fazer essa troca. Resumindo, eu acho que a gente é mais sociável hoje em dia do que o que a gente era antes. E aí outra coisa legal foi que a gente aprendeu a dormir em qualquer lugar. Principalmente no começo a gente acampava muito, essa região ali da Argentina que a gente começou a viajar e do Chile. Tem muito lugar aberto, muito lugar para acampar. Onde dava para pôr a barraquinha a gente punha. Quando não dava, saía na cidade, buscava qualquer hotel. Já dormimos muito em rodoviária, em aeroporto também. E a gente não se importa mais com barulho. A gente pode estar hospedado no maior cruzamento da cidade, onde a gente põe a cabeça, a gente dorme. A gente termina o dia tão cansado que consegue aproveitar bem o sono. Outra coisa legal foi aquela do viva o momento, viva cada dia. Eu sei que essa frase já é bem manjada, mas a gente não tem essa condição de fazer isso, porque vou viver o momento, puta, mas amanhã eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. E a gente conseguiu sentir isso. Sabe quando eu senti isso de verdade mesmo? Não. Foi no nosso 100º dia de viagem. Sério? Apesar de parecer um número mágico, eu só descobri que era o 100º depois, quando a gente foi montar ali o diário. Mas foi quando a gente tava indo pra ver aquelas pinturas rupestres das mãos na Argentina, lembra? Lembro. A gente pegou carona até um cruzamento que era uma cidadezinha minúscula. Aí a gente chegou ali no fim da tarde, não tinha movimento nenhum naquela estrada. A gente tava tentando carona, não conseguiu. E aí a gente foi acampar atrás da cidade. A gente não tinha dinheiro pro hotel e dormimos. No dia seguinte a gente abriu, tinha uma cena de uns bichos correndo, eram uns animais que pareciam uma lhama sem pelo e eles estavam brigando, eram dois machos brigando, parecia a cena de documentário de natureza mesmo. E ali quando eu vi aquilo, a gente tinha ali um riacho passando que a gente podia pegar água, tinha comida, qualquer coisa podia comprar mais no mercado, a gente tinha condições de fazer fogueira. Então ali eu realmente não me importei com nada com amanhã. Eu falei, se a gente conseguir carona, beleza. Se tiver que ficar aqui uma semana, beleza, vamos curtir essas pequenas coisas. E uma das coisas legais que aconteciam quando a gente ia acampar ou quando a gente ia pro meio do mato é que a gente realmente se desconectava. A internet não pegava, não tinha sinal. Então a gente ficava completamente nós dois. Ali era aquele momento que éramos realmente dois no meio de uma vastidão do mundo. E 3. E eram momentos muito bons, porque era ali onde a gente conversava, onde a gente fazia plano pro futuro. Era um momento que a gente sabia que o telefone não ia tocar e que no meio da conversa alguém ia falar, pera aí que eu já volto, vou só dar uma olhadinha aqui. E essas escapadas assim nos ajudaram muito a cuidar do corpo e da mente. Geralmente ali nos lugares que a gente ficava isolado eram lugares com uma natureza exuberante, com ar puro, lugares que a gente podia desconectar mesmo, deixar a mente parar de trabalhar e concentrar no corpo, fazer exercício. Isso ajudou muito a nossa capacidade de concentração também, porque nesses momentos a gente conseguia ler um livro tranquilo, sem ficar naquela pressão de você tá lendo aqui e pensando, ai, o meu trabalho amanhã, ai, será que deram um like na minha foto? Tudo bem que a gente nunca foi pirado nessas coisas, mas às vezes você pensa. Outra liberdade que a gente tem hoje em dia é de poder ir pra praia no meio da semana, o dia que a gente quiser. Não só na praia, né, mas aqui mesmo a gente tá caminhando num dia de semana, conhecendo a cara da cidade mais tranquila. Coisas que antes a gente precisava esperar um feriado, as férias, e aí acabava pegando os lugares muito lotados, muito disputados e caros.
Até o momento da viagem que eu lembro que foi bem legal foi quando a gente foi pra Indonésia. Lembra das Ilhas Gili? Ai, sim! A gente achou um hotelzinho barato numa ilha paradisíaca. A nossa rotina era acordar, ir pra praia, ficava nadando com as tartarugas. Lá as tartarugas chegavam pertinho da gente, saía, comia, voltava, nadava mais um pouco. Isso não quer dizer que a gente não tenha responsabilidade, tá? Na verdade a gente trabalha e trabalha bastante. Só que a gente trabalha no nosso ritmo. E já estamos quase no final da nossa lista, mas antes de acabar o vídeo, já deixa o like aí e bora passear mais um pouco. E uma das coisas interessantes também dessa vida de liberdade que a gente tem hoje é que a gente faz o nosso horário, né? Então, igual o Renan tava falando da praia. Quando a gente tava na praia e a gente ficava lá até 4, 5 horas da tarde, se tivesse muita tartaruga, a gente ia almoçar às 4 da tarde. Ou a gente acordava cedo e deixava pra tomar café às 2 da tarde. Então, a gente tem uma flexibilidade muito grande com horários, mas é importante falar também que tem que ter responsabilidade. Tem que tentar fazer as 3 refeições por dia certinho, tem que tentar comer bonitinho, tentar comer saudável, porque senão chega uma hora que o corpo não aguenta. E isso a gente aprendeu. Como a gente tem tempo para cozinhar. E também como a gente viajou muito por áreas rurais de alguns países. O Mianmar mesmo, a gente fez umas trilhas muito bacanas lá. A gente comia comida que o povo cuidava, fazia no quintal ali, uma comida sem agrotóxicos, sem nada. Foi muito bom, a gente se sentia melhor. Aqui onde a gente tá, a comida é muito cara. Então a comida congelada é mais barato. Então, embora a gente tente comer também o barato, a gente sabe que sempre que possível a gente tem que colocar uma fruta. A gente vai lá e compra um tomate e inclui na refeição, porque comer só essas coisas processadas não é legal. A gente não tem 15 anos pro resto da vida, né? Então chega uma hora que o corpo começa a gritar. E desse assunto da comida dá para puxar um outro tópico legal aqui, que foi a nossa abertura a novas experiências, porque cada país aí tem a sua cultura e a sua comida típica, e a gente comeu coisas que a gente nunca imaginou que ia comer antes. A gente já comeu grilo, já comeu escorpião. Teve uma vez que o carinha serviu cérebro pra gente, e aí eu não percebi, o Renan percebeu. Eu não gostei, mas eu comi pra agradar. São momentos que as pessoas estão ali pra compartilhar com você, e você tem que fazer parte daquele momento. Às vezes é difícil, mas vale muito a pena. E aí outro tópico bacana que vale mencionar aqui é que nessas andanças a gente aprendeu a se colocar no lugar dos outros. A gente vivenciou aí muita coisa diferente, muitas religiões diferentes, muitas culturas diferentes, convivemos com pessoas de diversas classes sociais, então começamos a entender um pouco mais de como funcionam as coisas ao redor do mundo. E antes de julgar o carinha lá que come com a mão, ou a mulher que é muçulmana, é muito importante você se colocar no lugar dela e entender todo o contexto, tudo que tem por trás. E nisso, um outro aprendizado muito grande que a gente teve também foi na disposição das pessoas em ajudar o próximo. Isso nos ensinou muito e hoje a gente tenta passar pra frente. A gente nunca passou necessidade viajando, mas o povo ajudava a gente mesmo assim. Nessa trilha que a gente comentou do Mianmar, né? A gente tava perdida e teve um senhorzinho que veio, nos ajudou a arranjar um lugar pra dormir. Ele pegou a gente pra criar, queria dar comida pra gente, queria arrumar transporte pra gente. O povo no caminho, né, via que a gente era de fora e vinha trazer comida, vinha trazer fruta. Então, às vezes, é um pouquinho que a gente acha que não vai fazer diferença nenhuma e muda completamente, talvez muda o dia da pessoa. Isso faz muito bem pra gente e a gente tenta passar pra frente. Sempre que a gente vê alguém precisando, a gente tenta dar uma mãozinha. E por último, acredito que hoje em dia a gente vive da melhor forma possível, da forma mais livre que a gente consegue, para nos trazer mais alegria, mais felicidade. Nós aprendemos que a liberdade nos inspira a viver cada vez melhor. E é isso, galera. Chegamos ao fim da nossa lista e do nosso passeio. Foi muito legal andar com vocês pela cidade e pensar no tanto de amarras que a gente deixou para trás. Foi bacana reviver alguns momentos e perceber que a viagem te deixa realmente mais livre para você ser você mesmo e não o que é imposto para que você seja. Queria aproveitar e agradecer a Havaianas pelo convite aí, pelo espaço, e a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado mesmo. E viu como a gente consegue ser mais livres quando a gente está viajando? Se você curtiu a lista aí e quer compartilhar alguma coisa a mais, comenta aí pra gente.
E não se esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal. Logo, logo tem mais vídeos nossos aqui nesse canal. Até lá, aproveitem para ver os outros vídeos que tem por aqui. E é isso, galera. Até a próxima! Falou!